Fala um pouco do Saladino, aquele grande figura, e também do Balduíno IV. Bom, são duas figuras, né, notáveis. Saladino... Bom, pelo que eu já li dele, né? Eu nunca li uma biografia dele propriamente dita. Né, já li dele a respeito da sua participação nas cruzadas. Eu vejo que há hoje talvez um movimento aí de querer desacreditar a pessoa dele, sei lá, como se ele teria sido... Como se ele fosse um... Demonizá-lo? Demonizá-lo, né? Falar assim, eles elogiam muito Saladino, então vamos desmontá-lo. Sei, entendi. Só pra ser do contra. Tem isso, né? Porque ele sempre foi um mito pro mundo árabe. Até pouco tempo sempre se falava, Saladino, novo Saladino pra conquistar a Europa. Isso é muito usado, né? Sim. Mas o que se vê nele ele emprega realmente, no exercício do poder, ele empregava métodos que é o que do mundo que ele estava acostumado. Assassinato. Essa também é uma diferença muito grande. Eu não vou fugir da pergunta, não. Vou voltar. Só que eu acho que é necessário pontuar isso. Pontuar uma coisa. Quando se observa, por exemplo, as duas figuras, Balduíno e Saladino. Os dois, eles vêm de realidades políticas muito diferentes. Realidades políticas. Observemos, por exemplo, o que era a Europa feudal. Aquelas inumeráveis famílias sucedendo-se no governo dos seus respectivos senhorios, condados, ducados, reinos, sem contestação durante séculos. O feudalismo é uma estrutura bastante organizada e estável. Né? Existe uma estabilidade política na Europa feudal que absolutamente não existia no mundo muçulmano. Os cruzados, eles transplantaram o feudalismo, a feudalidade francesa para a Terra Santa. Estabeleceram ali estados bastante semelhantes, que viviam justamente como os estados feudais da Europa. Então havia ali uma organização de feudalismo de transplante, mas existia. Enquanto o mundo muçulmano, ele estava sempre ao jogo dos grandes caudilhos, né? Então, frequentemente surgia uma grande autoridade muçulmana que unificava várias cidades, vários emirados diferentes e podia fazer frente aos cristãos. Em outros momentos, os muçulmanos só brigavam entre si. É o que se vê. Quando a primeira cruzada chegou, o Oriente Médio muçulmano estava absolutamente fragmentado. Os cruzados da primeira cruzada enfrentaram um mundo muçulmano desunido. E nas primeiras décadas do século XII, a mesma coisa. O mundo muçulmano continuou bastante desunido. Quando na Síria começou a assumir uma certa preponderância política e militar, um personagem que se destacava dos outros e conseguia ser um caudilho militar de maior envergadura do que os demais, era Zeng, depois seu filho Nur-ad-Din, aí os muçulmanos puderam fazer frente aos cruzados. Saladino, ele é um desses. É um desses que sai de baixo, né? Ele não era... ele era... Como que Saladino entra na história, né? Saladino, ele era sobrinho de um general do sultão de Alepo, Nur-al-Din. Nur-al-Din enviou esse general, agora me foge o nome, para cuidar de certos assuntos no Egito, até para anexar o Egito ao sultanato da Síria, de Alepo. E Saladino era sobrinho desse general e vai realizando ali uma série de peripécias até se tornar senhor do Egito. Quando Nur-ad-Din morre na Síria, ele vai para a Síria, anexa a Síria também e consegue construir um estado unificado na Síria e no Egito. Tudo gira em torno da pessoa dele. Algo que não acontecia tanto nos Estados Cruzados. Os Estados Cruzados, enquanto isso tudo ia acontecendo, iam se sucedendo os reis, iam se sucedendo os senhores, porque ali havia, não é uma... Na Europa feudal, havia muito mais o centralismo das grandes famílias do que dos grandes personagens, né? Então, Saladino, ele desponta, ele saído de muito baixo, ele vai, sim, cometendo até uma série de atrocidades para se impor, né? Se impor.
Isso algo era que praticamente uma coisa que era uma exigência entre os islâmicos. Né? Algo que não acontecia em regra na Europa feudal por causa das tradições feudais. Né? Não adianta, se uma pessoa ela vai e mata o seu senhor na marra, não vai tomar o lugar dele. Não, não vai. Não vai tomar o lugar dele. Né? Isso não acontecia na Europa. Mas no mundo muçulmano, sim. Então, Era um laço muito mais de submissão, né? Do que de aliança. E também tinha a questão moral muito forte, né? De submeter essas coisas à virtude. No mundo islâmico, a força... Não, eu digo que no mundo árabe era submissão pura e simples. Punição pelo temor, pela força, né? Isso é até hoje, né? Quando se impõe uma ditadura e acabou. Uhum. Então, Saladino era um líder carismático, muito hábil, política e militarmente, um grande general, que tinha até certas virtudes humanas e que poderia ter arrasado com os Estados Cruzados se também não tivesse despontado uma personalidade proa, que era o rei Balduíno o Leproso. Balduíno IV sucedeu ao seu pai, o rei Amaurico I, quando da morte dele, em 1174. E era muito jovem, tinha 13 anos. E desde jovem foi diagnosticado com lepra. Mas a lepra não foi para ele nenhum empecilho para que ele atendesse as tarefas hercúleas que se colocavam para ele, que era a principal, que era justamente impedir a retomada dos territórios cristãos pelos muçulmanos agora unificados sob Saladino, os muçulmanos da Síria e do Egito. E ele freou Saladino. Ele venceu mais de uma vez Saladino. A batalha mais célebre foi a Batalha de Monguizá. Né? Ele já leproso, dizia-se que por vezes ele não conseguia montar a cavalo por causa da doença. Ele era por vezes carregado no campo de batalha numa maca, simplesmente para que a sua presença e animasse os combatentes, as suas tropas, né? Mas ele não usava máscara, não. Aquilo é lenda. Depois, não, aquilo é o filme, né? Foi o filme que criou a lenda? Foi o filme que criou a lenda. Aquele filme... Eu acho que tem uma pintura também, mas é muito posterior. Mas eu acho que essa pintura foi feita a partir do filme. Ah, é? Acho que fizeram uma romantização, mas eu acho que aquela máscara é do filme. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que surgiu ali. Ele não usava máscara, não. Ele costumava usar faixas no corpo. E ele freou o Saladino tanto quanto pôde. E eles próprios, eles respeitavam, né? Saladino respeitava. Ele respeitava Saladino respeitava. Houve um entendimento entre eles, uma trégua que foi firmada entre eles por um tempo. Porque também essas tréguas aconteciam, né? Igual eu falei. Até na Península Ibérica, quando se pensa na Reconquista, não é dizer que foram 800 anos de guerra. Teve as tréguas. Havia tréguas, havia aliança. Teve até cavaleiros serviram aos muçulmanos, o cavaleiro muçulmano serviram aos católicos. Sim. Mas hoje o povo é muito dado às simplificações, então as pessoas não entendem isso. Mas eles se respeitavam. Mas, assim, se for para eu dizer qual que é aquele que conseguiu se impor de fato, eu creio que é Balduíno, até por causa das suas condições. Das suas condições físicas e das suas condições políticas. Os estados cruzados que ele foi chamado a governar estavam bastante divididos por causa das ambições dos pequenos senhores, principalmente do reinado de Chatillon, né, senhor da Transjordânia. Enquanto Saladino tinha aqueles turcos, aqueles sírios e aqueles egípcios nas suas mãos. E era um território muito maior, um exército muito maior. Mas morto Balduíno, né, o trono de Jerusalém passou primeiro para o seu sobrinho, Balduíno V. E depois Balduíno V morreu, a mãe de Balduíno V, irmã de Balduíno IV. Sibila, que tinha por esposo um homem deplorável, né, que era Guido de Lusignan, que precipitou os Estados Cruzados na ruína e levou a Batalha de Hattin à queda de Jerusalém por Saladino em 1187. Saladino esteve perto do triunfo completo. Saladino arrasou os Estados Cruzados, restaram apenas algumas fortalezas sob posse dos Cruzados, né? Antioquia, Tiro, Trípoli, algumas fortalezas hospitalárias no interior. Ele poderia ter expulsado definitivamente os cristãos se não tivesse vindo a Terceira Cruzada, sobretudo Ricardo Coração de Leão, que não conseguiu recuperar Jerusalém, mas conseguiu reconstruir uma boa parte dos Estados Cruzados no litoral da Palestina e do sul da Síria,
e estabelecer com Saladino um entendimento pelo qual os cristãos poderiam visitar Jerusalém Sem risco, como peregrinos sem problema. Se você deseja conhecer a Idade Média a sério, sabendo distinguir as lendas da história, participe do curso Lendas Negras Medievais. Inscreva-se pelo link na descrição ou na tela final para receber o acesso completo ao curso, incluindo o material de apoio escrito. Até breve.